Olá, eu sou o Tisky Reis e eu sou o apresentador do História.History e você é o meu convidado hoje a navegar através da história para falarmos a respeito de um período de fome na Ucrânia. Vem comigo! Depois da Revolução Russa de 1917, ocorreram mudanças significativas na vida social, política e socioeconômica da Ucrânia. No início de 1918, o líder russo Vladimir Ilyich Lenin tentou impor um governo soviético sobre o povo da Ucrânia, o qual, apenas um mês antes, em janeiro, havia declarado sua independência. Esse governo soviético imposto à Ucrânia tentou de imediato suprimir as instituições educacionais e sociais ucranianas. No final de 1918, o povo ucraniano conseguiu restabelecer sua república. Porém, essa vitória foi efêmera. Lenin queria incorporar a Ucrânia ao sistema soviético de qualquer maneira. Esse desejo de controle estava vinculado diretamente aos recursos naturais do território ucraniano. O país ostentava o solo mais fértil da Europa. Em 1919, um governo soviético havia se estabelecido novamente na Ucrânia. Porém, esse governo foi um fracasso. Isso contribuiu para um segundo triunfo da independência ucraniana, mas que novamente não durou muito. Os soviéticos tomaram o controle da Ucrânia pela terceira vez em 1920 e constataram que iriam enfrentar uma contínua resistência e incessantes insurreições, a menos que fizessem grandes concessões à autonomia cultural ucraniana. E assim foi feito até 1928. Os ucranianos basicamente não foram incomodados em relação ao seu idioma e em sua cultura. Mas em 1928, com Stalin no poder, a União Soviética decidiu implantar uma política de requisição compulsória de cereais. Neste momento, o nacionalismo russo mostrou a sua face horrenda. Usou a fome como uma arma política. O objetivo principal desta fome provocada era quebrar o espírito ucraniano, barrar a divulgação das ideias de independência e impedir o renascimento da cultura ucraniana. Tudo isso foi percebido por Moscou como ameaças ao regime soviético, que promoveu uma limpeza étnica dos ucranianos nos vastos territórios. Stalin começou estipulando metas de produção e entrega de cereais, as quais os ucranianos só conseguiriam cumprir caso parassem de se alimentar, o que os fariam morrer de fome. O não cumprimento das exigências era considerado um ato de deliberada sabotagem. Após algum tempo, e com a produção e entrega inevitavelmente abaixo da meta, Stalin determinou que seus ativistas confiscassem dos camponeses todo o volume de cereais necessário para as metas estabelecidas pelo governo serem respeitadas. Como a produção era baixa, os camponeses frequentemente ficavam sem nada. O desespero se instalou. A situação foi então exacerbada. No outono de 1932, quando o Politburo soviético, ou seja, a liderança de elite do Partido Comunista Soviético, tomou uma série de decisões que aprofundaram a fome no interior da Ucrânia. Apesar da escassez, o Estado exigia não apenas grãos, mas todos os alimentos disponíveis. No auge da crise, equipes organizadas de policiais e ativistas locais do partido, motivadas pela fome, pelo medo e por uma década de propaganda odiosa, foram até as famílias camponesas e levaram tudo o que era comestível: batatas, beterrabas, abóboras, feijões, ervilhas e animais do quintal. Ao mesmo tempo, foi estabelecido um cordão de isolamento em torno da República Ucraniana para evitar a fuga. O resultado foi uma catástrofe. Pelo menos 5 milhões de pessoas morreram de fome em toda a União Soviética. Entre eles, estavam quase 4 milhões de ucranianos que morreram não por negligência ou má colheita,
mas porque foram deliberadamente privados de alimentos. As tropas do Exército, da Direção-Geral Política, a GPU, e unidades da Polícia Secreta, a NKVD, foram usadas para que os camponeses não pudessem esconder cereais do governo. Os cereais eram coletados e armazenados em silos cuidadosamente guardados, enquanto os ucranianos estavam morrendo de fome. Em 1929, quando Stalin começou a coletivização forçada, unindo fazendas privadas e individuais às fazendas coletivas de propriedade estatal, ele também recriou a campanha contra a cultura nacional ucraniana. Campanha essa que estava dormente desde o início da década de 1920. Seres humanos foram reduzidos a animais desesperados, capazes de devorar qualquer coisa no desespero da fome. Grama, cascas de árvores, insetos, cachorros e até cadáveres de parentes. As pessoas eram sentenciadas a apenas de 10 anos de prisão e a trabalhos forçados pelo simples fato de colherem batatas ou por colher espigas de milhos nos pedaços de terras que elas podiam gerir. Tudo tinha que ser do governo. Nem a fome ucraniana, nem a fome soviética mais ampla foram alguma vez oficialmente reconhecidas pela URSS. Dentro do país, a fome nunca foi mencionada. Todas as discussões foram ativamente reprimidas. As estatísticas foram alteradas para ocultá-la. O terror foi tão avassalador que o silêncio foi total. Fora do país, porém, o encobrimento exigiu táticas diferentes e mais sutis. Na década de 1930, todos os membros da imprensa de Moscou exerciam suas atividades de maneira precária. Na época, eles precisavam de permissão do Estado para viver na URSS e até para trabalhar. Sem a assinatura e o carimbo oficial da assessoria de imprensa, a central telegráfica não enviaria seus despachos ao exterior. Para obter essa permissão, os jornalistas negociavam regularmente com os censores do Ministério dos Negócios Estrangeiros quais as palavras que poderiam usar e mantinham boas relações com Konstantin Umansky, o funcionário soviético responsável pelo corpo de imprensa estrangeiro. William Henry Chamberlain, então correspondente em Moscou do Christian Science Monitor, escreveu que os repórteres estrangeiros trabalhavam sob a espada de Damocles, a ameaça de expulsão do país ou de recusa de permissão para reentrar nele, o que neste caso equivale à mesma coisa. À medida que a fome piorava, os jornalistas não tinham dúvidas sobre o desejo que o regime tinha em reprimir tal informação. Os censores também começaram a monitorar os despachos, e algumas frases foram permitidas. Podia-se falar, por exemplo, escassez alimentar aguda, rigor alimentar, déficit alimentar, doenças devido à desnutrição, mas nada mais do que isso. Em 1933, o governo soviético passou a exigir que os correspondentes apresentassem uma proposta de itinerário antes de qualquer viagem às províncias. Todos os pedidos para visitar a Ucrânia foram recusados. Naquela atmosfera, poucos deles estavam inclinados a escrever sobre a fome, embora todos soubessem disso. Oficialmente não houve fome, escreveu Chamberlain, mas para quem viveu na Rússia em 1933 e manteve os olhos e os ouvidos abertos, a historicidade da fome simplesmente não está em questão. Mas ele não estava sozinho. Eugene Lyons, correspondente em Moscou da United Press, que já foi um marxista entusiasta, escreveu anos depois que todos os estrangeiros na cidade estavam bem cientes do que estava acontecendo na Ucrânia, bem como no Cazaquistão e na região do Volga. A verdade é que não procuramos corroboração pela simples razão de não termos dúvidas sobre o assunto. Existem fatos grandes demais para exigir a confirmação de uma testemunha ocular. Dentro da Rússia, o assunto não foi contestado. A fome foi aceita como algo natural em nossas conversas casuais, nos hotéis e em nossas casas. Todo mundo sabia. Mas ninguém mencionou isso. Gareth Jones era um jovem galês de apenas 27 anos,
quando decidiu viajar para a Ucrânia em 1933. Ele decidiu estudar russo, bem como francês e alemão, na Universidade de Cambridge. Essa viagem teve inspiração em sua mãe, que havia sido governanta na casa de John Heinz, um empresário galês, que fundou a cidade ucraniana de Donetsk. Ele então conseguiu um emprego como secretário particular de David Lloyd George, o ex-primeiro-ministro britânico, e também começou a escrever sobre a política europeia e soviética como freelancer. No início de 1932, antes da proibição de viajar ser imposta, ele viajou para o interior da União Soviética, acompanhado por Jack Heinz II, descendente do Império do Ketchup, onde dormiu em chãos infestados de insetos, em aldeias rurais e testemunhou o início da fome. Na primavera de 1933, Gareth Jones regressou a Moscou, dessa vez com um visto que lhe foi concedido, em grande parte, pelo fato de trabalhar para Lloyd George. Esse visto estava carimbado como Besplatno, ou grátis, como sinal de favor oficial soviético. Ivan Maisky, o embaixador soviético em Londres, fez questão de impressionar Lloyd George e fez lobby em nome de Jones. Ao chegar, Jones percorreu a capital soviética e conheceu outros correspondentes e autoridades estrangeiras. Gareth Jones era lembrado como um homenzinho sério e meticuloso, do tipo que carrega um caderno e registra descaradamente suas palavras enquanto fala. Quando Jones conheceu Konstantin Umansky, o diplomata e jornalista soviético, mostrou-lhe um convite do cônsul-geral alemão em Kharkiv e pediu para visitar a Ucrânia. Umansky concordou. Com esse selo oficial de aprovação, ele partiu para o sul. Jones embarcou no trem em Moscou no dia 10 de março, mas em vez de viajar até Kharkiv, ele desceu do trem cerca de 64 quilômetros ao norte da cidade, carregando uma mochila cheia de muitos pães brancos, com manteiga, queijo, carne e chocolate comprados com moeda estrangeira. Jones começou a seguir a linha férrea em direção a Kharkiv. Durante 3 dias, sem acompanhante ou escolta oficial, ele percorreu mais de 20 aldeias e fazendas coletivas no auge da fome, registrando seus pensamentos em cadernos posteriormente preservados por sua irmã. Atravessei a fronteira da grande Rússia para a Ucrânia. Em todos os lugares, conversei com camponeses que passavam. Todos eles tinham a mesma história. Não há pão, faz mais de 2 meses que não comemos pão, muitos estão morrendo. Jones dormia no chão das cabanas dos camponeses. Ele compartilhou sua comida com as pessoas e ouviu suas histórias. Jones viu uma mulher fazendo tecidos caseiros para roupas e uma vila onde as pessoas comiam carne de cavalo. Eventualmente, ele foi confrontado por um miliciano que pediu para ver seus documentos. E após a verificação, os policiais da paisana insistiram em acompanhá-lo no próximo trem para Kharkiv e acompanhá-lo até a porta do consulado alemão. Em Kharkiv, Jones continuou fazendo anotações. Ele observou milhares de pessoas fazendo fila nas filas do pão. Eles começam a fazer fila às 3 horas da tarde para conseguir pão na manhã seguinte às 7. Ele também passou uma noite no teatro e falou às pessoas sobre a repressão política e as prisões em massa que ocorreram em toda a Ucrânia ao mesmo tempo que a fome. Jones saiu silenciosamente da União Soviética. Poucos dias depois, em 30 de março, ele apareceu em Berlim em uma conferência de imprensa, provavelmente organizada por Paul Schaeffer, um jornalista do Berliner Tageblatt, que havia sido expulso da União Soviética em 1929. Ele declarou que uma grande fome estava se espalhando por toda a União Soviética e emitiu um comunicado. Em todos os lugares gritava-se: "Não há pão, estamos morrendo". Este grito veio de todas as partes da Rússia, do Volga, da Sibéria, da Rússia Branca, do norte do Cáucaso, da Ásia Central. "Estamos esperando a morte", foi minha saudação. "Veja, ainda temos forragem para o gado. Vá mais para o sul. Lá eles não têm nada. Muitas casas estão vazias de pessoas já mortas", gritaram. Os artigos explicavam que Jones tinha feito um longo passeio a pé pela Ucrânia,
citavam o seu comunicado de imprensa e acrescentavam detalhes sobre a fome em massa. Eles notaram, tal como o próprio Jones, que ele tinha quebrado as regras que eram impostas aos outros jornalistas. Eu vaguei pela região da Terra Negra, escreveu ele, porque aquela já foi a terra agrícola mais rica da Rússia, e porque os correspondentes foram proibidos de ir lá ver por si mesmos o que estava acontecendo. Jones publicou mais uma dúzia de artigos no London Evening Standard e no Daily Express, bem como no Cardiff Western Mail. As autoridades que concederam favores a Jones ficaram furiosas. Litvinov, o ministro dos negócios estrangeiros soviético, queixou-se furiosamente a Maisky. Imediatamente após a conferência de imprensa de Jones, Litvinov proclamou uma proibição ainda mais rigorosa de jornalistas que viajassem para fora de Moscou. Lloyd George declarou oficialmente não ter patrocinado a viagem e não ter enviado Jones como seu representante. O que ele realmente acreditava é desconhecido, mas Lloyd George nunca mais viu Jones. A imprensa de Moscou ficou ainda mais furiosa. É claro que seus membros sabiam que o que Jones havia relatado era verdade, e alguns procuravam maneiras de contar a mesma história, mas o resto da imprensa, dependente da boa vontade oficial, cerrou fileiras contra Jones. O pobre Garrett Jones deve ter sido o ser humano mais surpreso do mundo quando os fatos que ele tão meticulosamente coletou das bocas dos jornalistas e também da população que sofria com a fome foram obscurecidos pela negação dos próprios colegas. Garrett Jones foi sequestrado e assassinado por bandidos chineses durante uma viagem de reportagem à Mongólia em 1935. Russos com fome, mas não morrendo de fome, tornou-se a informação aceita. À medida que 1933 se transformava em 1934 e em 1935, os europeus ficaram ainda mais preocupados com Hitler. No final de 1933, a nova administração de Roosevelt procurava ativamente razões para ignorar quaisquer más notícias sobre a União Soviética. A equipe do presidente concluiu que os desenvolvimentos na Alemanha e a necessidade de limitar a expansão japonesa significava que, finalmente, à altura de tais acontecimentos, os Estados Unidos precisavam abrir relações diplomáticas plenas com Moscou. O interesse de Roosevelt encorajou-o a acreditar que também poderia haver uma relação comercial lucrativa. E com isso, o encobrimento parecia completo. Foi na Ucrânia que a política de coletivização stalinista deparou-se com a mais ardorosa e violenta resistência. Porém, isso não foi impedimento. O processo estava praticamente completo por volta de 1932. A primeira etapa de sua política consistiu em prender e promover julgamentos humilhantes dos intelectuais e personalidades ucranianas ligadas à cultura. A segunda foi o ataque direto ao campesinato, atacando assim o núcleo das tradições ucranianas. Entre setembro de 1932 e julho de 1933, foram mortos mais de 4,5 milhões de pessoas na República Socialista Soviética da Ucrânia e 3 milhões de ucranianos no exterior, nas regiões historicamente povoadas pelos ucranianos, como Kubã, norte do Cáucaso, Baixo Volga e Cazaquistão. As atrocidades cometidas pelo comunismo personificado por Stalin ainda estão vivas na memória dos ucranianos. Após a anexação da Península da Crimeia pela Rússia em 2014, o Parlamento da Rússia aprovou, em abril de 2015, uma ampla legislação sobre descomunização. Foi proibida a promoção de símbolos de regimes e propaganda comunistas. Monumentos foram removidos e milhares de ruas renomeadas. Os 3 partidos comunistas foram banidos de participar de eleições. Pela mesma legislação, símbolos e propaganda do nacional-socialismo também foram proibidos. E assim, um período de fome e desolação chegava ao fim. Mas a história não esqueceu, nem irá esquecer, das pessoas que não sobreviveram à escassez de comida promovida por Stalin. E se você ficou curioso para saber mais sobre quem foi a figura maligna de Stalin, em breve iremos começar uma série de vídeos contando a vida e a morte de diversas figuras históricas.
e eu aguardo todos vocês lá. Muitíssimo obrigado por ficar até o final do vídeo. Nós agradecemos imensamente a sua presença até aqui. Se você puder, por favor, diga-nos aqui nos comentários o que você está achando desse material agora, em vídeo que nós estamos trazendo aqui para o canal. Se possível também diga quais outros conteúdos você gostaria de ver em vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixe o seu like e ative o sininho das notificações. Isso é muito importante para que o nosso canal possa crescer e nós trazermos cada vez mais conteúdos interessantes, históricos, com muita veracidade, muito profissionalismo e muita verdade. Siga o Instagram do História.History, aqui ó, o arroba tá aqui embaixo. Eu vou pedir para você também, se puder, é claro, me seguir no meu Instagram. Eu sou ator e diretor de teatro e lá você vai poder acompanhar um pouquinho mais a respeito do meu trabalho. Ah, e lembrando, o professor George também está vendendo o seu e-book. Para você fazer a aquisição do seu, lá na bio do Instagram do História.History tem os links e a maneira como você pode efetuar a compra desse e-book. Vale muito a pena, pois o conteúdo é extremamente profissional e super interessante. Para quem ficou até aqui, um ótimo dia, uma ótima tarde e uma ótima noite. O não cumprimento das exigências. O não cumprimento das exigências. O não cumprimento das exigências. Oh, meu Deus. O não cumprimento das exigências. O não cumprimento das exigências. O não cumprimento das exigências. Estou falando muito errado a palavra. O não cumprimento das exigências. 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 O não cumprimento das exigências. O não cumprimento das exigências. Vamos lá. O não cumprimento das exigências. O não cumprimento das exigências. O não cumprimento das exigências.